Boa noite a todos. Então, nós estamos continuando nosso estudo de Atos. Isso. Semana passada, nós estudávamos de Atos 5, 1 a 11. E que foi o casal que morreu? E Safira. O que eles fizeram? Mentira contra duas pessoas da Trindade. Quais são? Deus Pai e o Espírito Santo. Muito bem. Então, hoje nós estamos continuando aquela narrativa, mas um pouco um sentido diferente. Em Atos 5, versos 12 a 42, encontramos uma drama que mostra claramente o poder de Deus na igreja local. O que vamos ver? Vamos ver a perseguição da igreja. Vamos ver os religiosos achando ruim que o evangelho estava crescendo de formas extraordinárias e tudo. Esse que tudo que vamos ver. Nós já vimos homens tentando anular o progresso do Evangelho de Cristo na Igreja de Deus. Vamos ver isso hoje à noite. Mas ao mesmo tempo é notável o poder de Deus agir, fazendo crescer mais e mais cada dia. Então, abre na sua Bíblia em Atos 5. Atos capítulo 5. Verso 14 diz o seguinte: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Crescia o quê? A igreja local crescia cada dia mais. Mas como? Como? Estava sofrendo perseguição. Já perdeu uma família principal da igreja, Ananias e Safira, não é? Tudo estava acontecendo de tal forma e a igreja crescia mais. O mais que eu quero, pessoalmente, da nossa igreja aqui é que nós cresçamos. Eu quero ver almas aceitando Cristo, pessoas crescendo na fé e ganhando outras pessoas para Cristo. Essa é a minha vontade. E meus amados, eu acredito que é a vontade de Deus também. Ele quer que nós obedecemos as suas ordens. E vamos ver hoje à noite. Vendo os 19 anos da nossa igreja, dá vontade de crescer mais e mais até o Senhor venha. E essa é a minha vontade. Eu espero que é a vontade do Senhor. Mas como é que a igreja de Jerusalém cresceu? Nós vimos aqui no verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar o quê? A Jesus Cristo. Meus amados, nós temos que adquirir a vergonha que nós tivemos quando nascemos. Pastor, como? Você nasceu sem vergonha? Até sem roupa. Nós temos de perder essa vergonha, que nós temos de falar de Cristo. Nós temos de entender que o mundo está morrendo, indo para o inferno. E eles não vão só ir para o céu por ficar perto da gente e absorver a graça que a gente recebeu. Não tem nada disso. Nós temos de comunicar o Evangelho. Isso não quer dizer só convidar para a igreja. Eu convido para a igreja todo dia que eu estou na cidade ou quando eu estou na roça, onde eu encontrar as pessoas, eu vou falar de Cristo, eu vou convidar para a igreja. Mas nós temos de adquirir um costume de falar de Cristo. Fala, Pastor Bill, mas é difícil achar um lugar quieto para falar com as pessoas. Pastor Robson e eu fizemos uma visita no torneador. Estava quietinho lá?
não estava quieto e também o homem estava soldando. Então tinha aquela luz batendo na cara da gente. Finalmente fechamos a porta e falamos de Cristo. Levemente, mas falamos de Cristo. Fizemos várias visitas e paramos em vários lugares e cada vez que deu oportunidade, a gente falava de Cristo. Nós temos de adquirir esse costume. Talvez está falando com alguém que mexe com a fazenda. Então aprende a falar um pouco da fazenda, mas com o objetivo de chegar no Evangelho. Talvez você conheça alguém que é mecânico. Tudo bem, eu sempre tenho perguntas sobre o carro, aviões e tudo. Então eu faço perguntas. Aí eu entro no Evangelho. Pastor Bill, mas é fácil para o senhor. É nada. É uma coisa que eu adquiri depois de um tempo. Eu comecei a falar com os outros sobre Cristo entregando folhetos. E os que já são da nossa igreja já lembram, eu ia dar um folheto para a pessoa correndo. A pessoa correndo não, eu correndo. Porque eu estava com medo que ia me perguntar uma coisa que eu não ia saber responder. E tudo. E depois eu vi que nem Pedro jogou na gente. Então comecei mais perto. Eu lembro uma vez, foi um vendedor que eu peguei um folheto e eu leio o folheto inteiro para ele. Porque eu estava com o pensamento que ele não ia ler mesmo, então eu vou ler para ele. Falei de Cristo. Essa que tem que ser nosso costume. A igreja primitiva de Jerusalém cresceu porque o povo, o que nós lemos agora, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus amados, vocês querem que a nossa igreja cresça? Então, o que tem que fazer então? Vamos falar de Cristo. Pastor Pio, mas o povo vai ficar com raiva comigo. Uma é que não vai ficar com raiva. Eles vão mentir na sua cara, mas não vai ficar com raiva. Outra é melhor que eles fiquem com raiva agora. Uma pessoa de 30 anos, vamos supor, vai ter talvez mais 40 anos, 50 anos de vida. E pode ficar com raiva com você por 50 anos. Mas se você não falar nada, vai ficar com raiva de você por eternidade. O que é melhor? Nós temos, então a igreja cresceu por causa disso. É notável que pregaram o Evangelho de Cristo sem preocupar-se nos resultados. Muitas pessoas, eu já conheço pastores que falam de um jeito que força a pessoa a fazer uma decisão. Meus amados, nós temos de apresentar o Evangelho e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Logicamente, nós convidamos, tentamos de pedir se a pessoa está pronta para aceitar Cristo, mas Deus tem que fazer obra. Mas você tem que levar a mensagem. Você deve pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É sua obrigação. Não é uma escolha, não é um dom, não é um talento, é uma obrigação. O que acontecerá quando pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Em Atos 5, nós vamos encontrar 4 cenas na drama do crescimento da igreja local, a igreja de Deus, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da mensagem hoje. A igreja crescia e o seu crescimento era notável, porque incluiu várias coisas. O que incluiu? A pregação, capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E nota bem, e caíram no chão. Caíram? Aí gritava com Deus. Gritava? Não. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso que aconteceu.
naquela época e pode acontecer hoje em dia em nossa igreja. Pregação, purificação. Nós já falamos de Atos capítulo 5, versos 1 a 11, sobre Ananias e Safira. A purificação. Quem purificou a igreja? O próprio Deus. Não foi Pedro que assassinou o casal, não foi nenhuma da congregação que apedrejou, mas caiu morto por desobedecer a Deus, por mentir contra Deus e o Espírito Santo, e foi um exemplo na igreja local. Então tinha a purificação. Quantas vezes nós temos de também purificar as nossas vidas? Não pela morte, não. Mas tem coisas. Essa razão que 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quanta injustiça? Toda injustiça. Então, essa é a nossa responsabilidade. E união. Capítulo 5, verso 11. Fala, e muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Veja só, nem prédio eles não tinham. Nós poderíamos chamar esta casa a casa do Salomão. Nós estamos no alpendre de Salomão. Não é? É bonito, eu gostei. Tá bom, não é a casa do pastor Robson mais, é a casa de Salomão. Esse é o alpendre que está. Mas união com, em volta à palavra de Deus. E tem que lembrar que como nós temos, eu estou vendo várias Bíblias abertas aqui, é uma bênção ver as Bíblias abertas e seguindo e tudo, mas esse povo nem tinha Bíblia na sua mão. E nota bem, os sinais foram feitos por quem? Pelos apóstolos. Por que eles precisavam? É tão fácil entender. Hoje em dia, para provar que o carro é seu, precisa o quê? O documento. Quantas pessoas já ouviram o guarda parar você e falar documentos? E você começa a tremer, não é? Onde está o documento? Eu esqueço. Será que eu tenho tal? Não é? Documentos. O documento dos apóstolos foi os prodígios produzidos pelo Espírito Santo. Por que nós não temos esses prodígios hoje em dia? Nós temos o documento. E o documento, até no estudo ontem à noite, vimos com o casal que não pode adicionar nem tirar nada dela. O documento está completo. Os líderes dos judeus, representando a religião do Estado, encheram-se de inveja. Verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Por quê? O povo estava andando atrás da verdade. Eles não queriam o erro mais. Eles puseram os discípulos na prisão, na cadeia. Pensa bem, nossa atitude é, se eu for bem fiel a Deus, servindo Deus e tudo, Deus vai me abençoar. Então, se eu servir Deus fielmente, Deus vai me abençoar, mas o povo vai me colocar na cadeia. É assim, o mundo não quer a verdade da palavra de Deus, mas nós mesmo assim tem que levar. Eles foram para a prisão. O anjo do Senhor os soltou e lhes deu uma ordem. Versos 19 a 25 fala: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram e de manhã cedo no templo e ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel
e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não o achavam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, mas com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Pensa bem, nós queremos que nossa igreja cresça. Qual é a atitude hoje em dia, se talvez um grupo fica perseguido? Continua pregando abertamente, ou eles falam: não, mas vamos dar um tempo, vamos ficar quieto no nosso canto um pouco, até o furor desse povo passe, depois vamos voltar para servir o Senhor novamente. Não é assim? Mas aqui não. O anjo falou: olha, eu estou soltando você da cadeia e eu quero que você vá no templo e pregar. E foi dito e feito. Fizeram isso. Foram libertados pelo anjo do Senhor, verso 19. Foram enviados pelo anjo do Senhor e foram obedientes à ordem do Senhor. Pensa bem, nós fomos liberados do pecado pelo Senhor. Nós somos enviados pelo Senhor a pregar o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20. E eles foram obedientes à ordem do Senhor. Nós também temos que obedecer ao Senhor nessa parte. É nossa luta. Pastor Pio, não é fácil. Nada que tem valor é fácil. Aninho, é fácil a matemática lá na escola. Mas tem muito valor, especialmente quando você está recebendo uma trocada de dinheiro que você pagou para conferir que realmente tudo está certinho, não é? Eu já estava em lojas que o funcionário tem que usar calculador e tudo, e antes de terminar eu falo já o preço. Não é assim. Eu não lembro o preço, mas eu falo logo. E ela fala: mas como é que faz isso? Eu falei: na mente, não precisa de calculador, não. Pode já fazer com a mente e tudo. Então, as coisas que são mais difíceis, mais complicadas, nunca são fáceis, mas são necessárias. Então, eles foram obedientes à ordem do Senhor. Verso 21. Os discípulos presos novamente. Pensa bem, eles obedeceram. Para que Deus vai deixar eles voltar para a cadeia? Versos 26 a 28 fala: então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E nós lembramos que o conselho tinha quantas pessoas? Se fosse conselho geral, ou seja, superior, era quase 70 pessoas. Se fosse um grupo de uma cidadinha ou sinagoga, eu esqueço agora o número, mas foi menos que 30. Então, foi esse conselho, o sumo sacerdote os interrogou. Então, quantas pessoas estavam lá? Quase 70 pessoas, 70 juízes lá. Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem. Porque respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu acho interessante esse versículo.
Está querendo jogar o sangue desse homem em cima de nós? Você lembra quando estava em frente do Pilatos? Pilatos falou o quê? Ele lavou as mãos e falou, minhas mãos são limpas do sangue desse homem justo. Não falou mais ou menos assim? E o que o povo gritou? Não, seja sobre nós e nossos filhos. Não é? E agora está reclamando, está jogando em cima de nós. Que é isso? Preso novamente a pergunta, não vos admoestamos? A resposta, importa obedecer Deus. Meus amados, se não levar nada hoje à noite para casa, leva o fato que você deve pregar o Evangelho de Deus para o povo no seu redor. Eu não importo se é quando você está atravessando uma rua, está no supermercado, está numa loja de venda, está andando para cá, para lá, está na praça. Hoje em dia não tem coletivo, não. Coletivo é meia difícil, mas onde estiver, está falando de Cristo. O conselho de Gamaliel, esse verso 34, fala, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então, segundo o novo dicionário da Bíblia, o seu nome significa recompensa de Deus. Ele era o filho de Simão e neto de Hileu era um líder de um certo partido dos fariseus que era considerado partido liberal. E hoje em dia nós falamos que liberal, pessoas de política liberal não prestam, não é? Mas esse homem foi usado. Era doutor da lei e membro do Sinédrio, ou seja, desse conselho de 70 pessoas. O conselho de Gamaliel. Quem ele era? Segundo o novo Gamaliel, era considerado da facção liberal dos fariseus, da escola de Hileu, em contraposição à escola de Samai, que era conservadora. E era um homem bem pensativo e persuasivo, mostrando na ocasião do julgamento dos apóstolos. Então, essa fica em Atos 5, versos 33 a 40. Segundo o Novo Dicionário também, Paulo, segundo o Novo Testamento, Paulo o reconheceu como seu professor, seu mentor. Atos 22, pode olhar lá, Atos 22, verso 3, terceiro versículo. Fala, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, com todos vós hoje sois. Então, Paulo reconheceu esse como grande homem. Ele era fariseu, era doutor da lei, era tido em tão autoestima, ou seja, venerado por todo o povo. Eu copiei essa definição de fariseu. Fariseus são um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C., opositores dos saduceus, criam numa lei oral em conjunto com lei escrita. Então, essa razão que os fariseus adicionaram muito à lei escrito e foram os criadores da instituição da sinagoga, ou seja, lugares para os judeus reunir fora de Jerusalém. Os fariseus eram judeus zelosos, com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar
ideias gregas no judaísmo. Jesus reprovou das práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Então, esse é o povo que está julgando nessa situação. Qual era o seu conselho? Acautelai-vos a respeito dos que vai fazer, do que vai fazer com esses homens. Verso 35 de capítulo 5. E diz: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. E ele nota várias coisas sobre isso. Ele mostra: dai de mão, ou deixa-los ir embora, porque se é de homens, não vai acontecer nada, mas se é de Deus, você não vai resistir nada, a obra de Deus vai continuar. Eu achei interessante também que ele mostrou que, indo contra essas, quando eles são de Deus, estaria na contramão com Deus mesmo. Agora, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que nós devemos agir? Mateus 16, 18 fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sentido, a história, ou seja, o relatório. Pedro falou: tu és o Senhor, reconheceu ele como Messias. Bom, o Senhor falou que não foi revelado a você como, mas meu Pai. E sobre isso eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer o quê? Sobre o Pedro? Não. Sobre a confissão de Pedro que o Senhor era Deus. 1 Coríntios 15, verso 51 a 57. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragado foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, nota bem, graças a Deus, quem nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi o resultado? Voltaram para Atos 5, verso 40. E concordaram com ele, com quem? Com Gamaliel, e chamando os apóstolos, eu achei super interessante. Ele falou: não toque mais neles, deixe eles ir, não falou? E nota que foi feito. Tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome do Senhor, e deixaram ir. Bom, é como o Senhor Jesus Cristo. Pilatos achou eles inocentes, mas mesmo assim mandou crucificá-lo. E aqui, não, mas não vamos fazer nada com eles, só açoitar. Eu acho que eles doeu um pouco. Eles concordaram, açoitaram e mandaram para não falar mais, e deixaram ir. Agora, o que aconteceu? E essa parte mais gostosa, o progresso do Evangelho. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo.
Eles retiraram-se regozijando-se por ter o privilégio de sofrer por Cristo. Eu sempre conto aquela história de um jovem lá de Ituiutaba, que quando pegava no pé dele e tudo, ele falava, coitadinho. Nós como crentes, muitas vezes, quando o negócio aperta, quando alguém fala alguma coisa contra a nossa pessoa por falar de Cristo e tudo, nós temos o mesmo sentimento, coitadinho. Não, eles louvaram Deus pela oportunidade de sofrer por Ele. E todos os dias, não foi só um dia ou outro, mas todos os dias, não cessavam de ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. Não cessavam de anunciar a Jesus Cristo em todos os lugares. Pensa bem, no templo, onde eles foram presos e tudo, voltaram lá para anunciar o Evangelho. E nas casas anunciava o Evangelho. Tudo bem, eu sei que cada um tem o seu jeito, mas hoje à noite eu quero declarar a todos nós, até os que vão escutar no vídeo, é sua responsabilidade falar de Cristo para toda criatura. E nota bem, quantos dedos estão apontando para mim? 3. Eu também tenho que falar com todos. Eu não sou responsável para exigir uma decisão, mas eu tenho esperança que as pessoas vão aceitar Cristo. E essa é a sua oportunidade também. Na igreja local e fora dela, é a sua responsabilidade pregar o Evangelho. O mundo precisa de ouvir a mensagem que possa o motivar a colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode, eu sei, Lucas, você tem amigos lá na aula. Eu sei que você talvez já falou com eles, já tentou de falar. Mas vamos ficar falando? Eu pensei ontem, eu não sei ontem, hoje, mas eu estava pensando, já pensou? Pessoas que nós já conhecemos por muito tempo, chegando lá e falar com aquela pessoa, você sabe, você é muito meu amigo. E eu faria qualquer coisa, quase qualquer coisa para você. E eles vão sorrir, não vão? Pois é, eu faria a mesma coisa para o senhor. Mentira, mas é mesmo assim. E tudo. E fala, tudo bem, por causa dessa amizade, eu tenho uma mensagem especial que eu quero contar para você. E entra no Evangelho. E fala, olha, eu estou falando não como seu superior, mas porque eu sou seu amigo, você é meu amigo, e eu quero o melhor para você. A igreja crescia porque os crentes pregaram e purificaram e manteram a união baseado na palavra de Deus. Mesmo na perseguição, a palavra de Deus e a salvação de Jesus Cristo foi divulgada. Hoje não há nada diferente, senão que a nossa vida hoje em dia é bem mais fácil. Vamos usar cada momento para alcançar os outros para Cristo. Vamos pegar essa firme e sincero. Eu sei, no serviço nós temos colegas. No redor da fazenda, eu tenho vizinhos que eu falo com eles sobre Cristo. E no redor dos seus bairros, tem pessoas precisando de ouvir o Evangelho. E quem é responsável? Levante sua mão, dedo, e cada um de nós. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra e ver o importante, o que é importante para a nossa igreja crescer. Mas mais do que isso, o que é importante para nossos amigos é conhecer o fato que é só por Jesus Cristo que eles podem ter a vida eterna, uma vida abençoada por Ti agora. Abençoe o Pai, ajuda a gente realmente a falar de Cristo.
Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então,